Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito da Cabana do Pai Tomás, da Harriet Beecher Stowe. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Eu tive o prazer de ler a Cabana do Pai Tomás nos últimos dias e este, assim, foi um livro que me marcou muito e me despertou muitos insights, muitas reflexões, muitas ideias, enfim. E justamente por isso eu fiz questão de escrever um grande texto, um texto bem aprofundado mesmo, a respeito da minha experiência de leitura e dos problemas de que trata o livro. E este texto está disponível no meu blog e, portanto, desde já os convido a lê-lo pelo link abaixo. A Cabana do Pai Tomás é um livro lançado em meados do século XIX nos Estados Unidos por essa mulher chamada Harriet Beecher Stowe, que sob tantos aspectos era uma mulher muito convencional. Mãe de família, filha de clérigos protestantes, não se pressentia no entorno da Harriet Beecher Stowe nenhuma nota destoante do entorno, uma família não convencional há décadas, que permitissem antecipar a ousadia que seria a publicação deste livro. Porque este livro mexe de forma direta e sem meias palavras com o grande problema da época e que, sob outros aspectos, se perpetua até hoje, tanto na sociedade dos Estados Unidos quanto no Brasil, que é o problema da escravidão e das consequências deletérias que essa escravidão deixou sobre a vida dos negros ainda hoje em dia. E a Harriet Beecher Stowe, tocada como ela estava como abolicionista pelos problemas da época, decide fazer essa grande intervenção pública através deste romance, de modo a trazer à tona das mentes e dos corações a crueldade da situação sob os seus vários aspectos e também traçar um painel das possíveis reações que os brancos e os próprios negros poderiam ter a essa situação. Reações ora equivocadas, ora acertadas e estimuladas pela autora. Começamos aqui com uma cena em que um traficante de escravos está sentado na sala de um senhor do Kentucky, o Sr. Shelby. O Sr. Shelby constitui ali no Kentucky, um estado mais ao norte dos Estados Unidos, um exemplo de senhor de escravos não tão cruel quanto outros senhores de escravos que serão retratados aqui, porém, ainda assim um senhor, um proprietário de um outro ser humano, que quando a coisa aperta, se desfará dos seus escravos, inclusive para o pagamento de simples dívidas. O traficante está ali justamente por isso, porque o Sr. Shelby se endividara e agora a única forma de saldar as suas dívidas é vendendo 2 escravos e 2 dos seus mais preciosos escravos. Tomás, que era um homem de total confiança do Sr. Shelby, que administrava sua propriedade, os seus recursos, sem nenhuma acusação, sem nenhuma mácula, e o filho de Elisa. Elisa, que era a escrava da senhora Shelby, de muita confiança, que a senhora Shelby sempre tratara bem na medida, que aquela situação poderia permitir, e que tiveram um filho que é uma criança belíssima, que cativa todo mundo, e esse filho ali naquele mercado de escravos vale muito. A senhora Shelby se revolta com aquela situação, mas não há muito o que fazer. Afinal, no fim do dia, o escravo por mais que seja bem tratado, uma mercadoria. E aí nós vamos ter a divisão da história em 2 linhas principais, através das quais a Harriet Beecher Stowe vai traçar um painel mais amplo
das possibilidades de vida e sobrevivência dos escravos naquele período e dos diversos tipos de senhores, com destaque para o contraste entre os senhores do norte e do sul dos Estados Unidos. Elisa fica sabendo, isso já está logo no começo do livro, que seu filho será vendido e que essa situação é irremediável. Por isso toma a única decisão possível, que é a de pegá-lo no meio da noite e fugir da propriedade rumo ao Canadá, onde ela pretende conquistar a sua liberdade. Tomás, por outro lado, se conforma àquela situação, ele é uma pessoa assim, imperturbável, e decide se submeter, acompanhar o traficante de escravos e ser posto à venda. Porém, ao ser posto à venda, ele inevitavelmente acabará numa das fazendas do sul dos Estados Unidos, que eram muito temidas justamente pelas condições ainda mais degradantes de vida dos escravos e pela crueldade dos senhores, que ali era muito comum. A fuga de Elisa vai proporcionar que conheçamos diversas formas de reação à escravidão, desde os brancos que ajudam até os que caçam escravos por dinheiro, e dentro dos que ajudam, os diferentes matizes, e também vamos ter acesso às dificuldades que um escravo fugitivo poderia enfrentar. Enquanto que do lado de Tomás, vamos poder acompanhar a crueldade das plantações do sul, ao mesmo tempo a existência de alguns senhores um pouco melhores no sul. Mas também vamos ter acesso, e principalmente este é um ponto central aqui, ao fato de que mesmo no sul, quando há bons senhores, assim como no norte, ao fim do dia o escravo é uma propriedade. E basta que o senhor ou fique endividado ou morra para que esses escravos sejam colocados à venda num leilão e vendidos a quem der o maior lance. E quem dá o maior lance é qualquer um, inclusive os mais cruéis dos senhores. E nesses momentos, famílias são desfeitas, mães ficam separadas dos filhos, as relações de matrimônio entre negros não são respeitadas, enfim, aquelas vidas que já são tão dilaceradas, são dilaceradas com mais profundidade, e uma vez mais. A Harriet Beecher Stowe pretende com este livro, obviamente, não só contar uma história, como principalmente inculcar na mentalidade daqueles seus concidadãos da época a visão de que a escravidão era horrível e de que esse problema precisava de uma solução urgente. Porque havia todo um debate óbvio ali em torno da abolição, só que tendia-se sempre a postergar a solução do problema para um outro momento, né? Perdia-se na discussão de pormenores, na consideração de possibilidades, de modo que o tempo ia passando, o problema persistindo e nada era alterado. Harriet Beecher Stowe escreve este livro motivada principalmente pela edição de uma lei que obrigava todo mundo a não ajudar de forma alguma, sob pena de multa, escravos fugitivos, não podendo lhes dar comida, ou pouso, ou qualquer outro tipo de ajuda. E essa lei causou grande revolta, principalmente entre os abolicionistas, porque mesmo se você não fosse abolicionista, você era forçado a colaborar com a manutenção do sistema. Então a Harriet Beecher Stowe é muito ousada porque ela se põe aqui nitidamente contrária a essa lei e nitidamente favorável à fuga dos escravos, que é personificada pela Elisa e seus companheiros. E a fuga significava, então, uma contrariedade à legislação posta e a indicação de que existia uma ordem superior que ditava as regras e que essas regras eram superiores às regras humanas contingenciais da época. E aqui a Harriet Beecher Stowe vai apelar, sobretudo,
à formação cristã, ao pano de fundo cultural cristão dos Estados Unidos. A Harriet Beecher Stowe é uma cristã e ela fala principalmente para cristãos dos Estados Unidos e procura convencê-los a partir desses elementos de cultura comum da perversidade da escravidão e da necessidade de que aquele problema seja resolvido imediatamente, que não é possível transigir, que não existe essa de bons senhores, que mesmo os bons senhores ainda são proprietários de escravos e que quando eles morrem ou vêm à falência, os escravos são vendidos de forma impiedosa. Ela procura aqui demonstrar que a mensagem de Cristo nos evangelhos é uma mensagem de mudança radical. Há um radicalismo evangélico e que para mudar aquela situação, aquele status quo tão arraigado nos Estados Unidos, é preciso essa ousadia dos evangelhos. Como quem se converte de uma vida de pecado para uma vida de santidade. Como os apóstolos que, quando são chamados por Cristo, largam tudo o que tinham para trás para segui-lo. E ela procura também demonstrar as falácias e a hipocrisia de quem se dizia cristão, de quem buscava justificar a escravidão na Bíblia, mas se esquecia assim do que há de mais central na própria Bíblia, que é essa mensagem de amor ao próximo e de radicalidade evangélica de conversão que o próprio Cristo prega. Nesse sentido, a figura de Tomás aqui não serve como uma demonstração de um modo de reação possível dos escravos frente à escravidão que a própria autora incentiva. Porque se víssemos o livro dessa maneira, de fato este seria um grande libelo a favor do conformismo, porque Tomás se conforma com a sua situação. Mas o que a Harriet Beecher Stowe procura demonstrar com a figura de Tomás, penso eu, é um exemplo de santidade e martírio. Porque o Tomás aqui é nitidamente um santo, ou seja, uma pessoa que leva a sua fé cristã às últimas consequências. E, portanto, ele é assim essa pessoa extremamente obediente aos seus senhores, que não vai fugir. Mas, porém, Tomás resiste pacificamente, no sentido de que ele também não aceita fazer mal aos seus semelhantes e procura, com a sua presença, elevar o seu moral. Tomás, por exemplo, quando é forçado a se tornar um feitor e a açoitar outros escravos, não obstante seja tão obediente aos seus senhores, se recusa a obedecer àquela ordem injusta. E com isso invoca, assim como a Harriet Beecher Stowe, uma ordem moral superior que em situações de conflito deve prevalecer sobre a ordem moral injusta estabelecida por aquela sociedade. Há também um momento em que Tomás está junto a negros muito judiados, especialmente embrutecidos em seus sentimentos por conta da crueldade dos seus senhores. A escolha por ficar ali, por tentar ser um ponto de luz para aquelas pessoas e assim tirá-las daquele estado que as degrada ainda mais, porque avança sobre os seus próprios sentimentos. Tomás também deseja a liberdade, ainda que não vá se rebelar contra o sistema. Quando, por exemplo, um dos seus senhores, St. Clair, anuncia que vai lhe dar a alforria, ele levanta as mãos aos céus e dá graças a Deus por aquilo, até para o espanto do seu senhor, que não pensava que ele queria tanto a liberdade. O senhor argumenta então que talvez liberto ele não terá as mesmas condições que ele tem enquanto escravo, as mesmas possibilidades, a mesma comida, a mesma moradia, porque ali a coisa era um pouquinho melhor. Mas Tomás diz, e tem isso muito claro em mente, que é melhor ser livre e ter pouco a contar materialmente do que ter muitos recursos materiais e ser propriedade de um outro ser humano. Tomás teme, sobretudo, ter a sua liberdade interior tomada. Ele vê como a última crueldade possível a possibilidade de que um senhor cruel
embruteça tanto o escravo a ponto de o escravo não poder mais ter escolhas morais, se posicionar diante da vida, ter esperanças, crer em Deus, ajudar o seu semelhante. Isso é dito de forma muito clara a uma personagem chamada Cassie, num diálogo bem tocante do livro, e eu acho que marca de forma muito significativa um traço da personalidade do Tomás. Ao então erigir Tomás a essa estatura de santo e mártir, a Harriet Beecher Stowe quer demonstrar aos seus compatriotas que o negro é tão capaz quanto o branco de ser uma pessoa grandiosa, de moral refinada e de heroísmo próprio do santo e do mártir. E justamente porque os brancos da época, os cristãos da época, procuravam justificar o status quo, dizendo, tentando demonstrar de algum modo que o negro não era bem um ser humano, que não era capaz de sentir o mesmo que os brancos, que não era capaz de ter a mesma vulnerabilidade, a mesma inteligência. Então, a Harriet Beecher Stowe demonstra com Tomás que isso sim é possível, e é possível inclusive que um negro como Tomás seja uma pessoa moralmente superior a todos os brancos do entorno. Sabe-se que esse livro, por conta da sua fama muito grande, acabou sendo visto posteriormente como um elogio, a esse conformismo do negro. Mas eu penso que isso meio que seja um mal da própria fama do livro. Porque quem o lê detidamente perceberá que a Harriet Beecher Stowe incentiva e elogia esse ato de fuga do escravo, que era algo muito ousado para ela fazer na época. E que a figura de Tomás procura demonstrar uma outra coisa, e não que o conformismo é o caminho ideal por parte do negro. Mas como a figura do Tomás é a do protagonista, e o livro ganhou toda a fama dentre as narrativas da escravidão, eu acredito que infelizmente essa posição, essa percepção tenha se perpetuado aos olhos do público. E que de fato, para uma melhor recepção do livro, seja preciso esclarecer esse ponto, que a figura de Tomás serve como um argumento junto ao cristianismo dos compatriotas da Harriet Beecher Stowe. Ao passo que o exemplo de reação dos negros frente àquela situação, e até de protagonismo dos negros, seria o exemplo de Elisa e seus companheiros fugitivos. Essa edição da Carambaia é especialmente interessante porque traz ao final uma seleção significativa de textos que foram escritos nos Estados Unidos da época, na Europa e no Brasil, tanto de pessoas favoráveis quanto de pessoas contrárias às posições adotadas pelo livro, ou seja, pelos escravocratas e pelos abolicionistas. E é interessante porque fica nítido a sobreposição do tema da exclusão e escravidão do negro com o da exclusão da mulher. Porque a primeira coisa que os detratores da Harriet Beecher Stowe destacam é a sua ousadia, talvez até insolência de como mulher fazer uma intervenção pública dessa tão poderosa. E como eles não conseguem lidar muito bem com o fato de que os argumentos da Harriet Beecher Stowe são incontestáveis, começam a tentar buscar pequenas inconsistências na narrativa, pequenas inverossimilhanças, o que eles chamam de excesso de sentimentalismo, como forma de distração do problema central, que é o problema da escravidão de um homem pelo outro, da propriedade de um ser humano pelo outro. Pessoal, fica a dica, eu acho que esse livro é de leitura assim, imprescindível para todos, é impossível não se emocionar com esse livro. Por certo, a luta dos negros por liberdade e a luta antirracista evoluiu muito com o tempo, e já não é possível articular o problema exatamente como Harriet Beecher Stowe o faz. Porém, isso não tira da Harriet Beecher Stowe o mérito, pois é inegável que, tratando-se
de uma pessoa que estava imersa naquela sociedade e de uma mulher, tudo o que ela diz aqui já é de um avanço, já é de um progresso na discussão do tema indiscutíveis. Então, não é possível também cobrar da Harriet Beecher Stowe toda a evolução que o tema, que a discussão do tema teve posteriormente. Mas é inegável que ela já em seu tempo fez progressos incríveis e que progressos que nos inspiram a avançar ainda mais nesse debate hoje em dia. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, deixem seus comentários. Me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Comprem através dos links abaixo da Amazon e não deixem de ler o meu texto no blog. Um abraço, até mais!